Amigas, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, minha galera no total aí, bom dia. Sou o professor Dárcio, dando início à terceira aula proposta em matemáticas nos níveis básico, médio e avançado. Como na aula anterior nós já explicamos qual a necessidade real dos números, nós hoje vamos nos propor a falar mais sobre esses números. Os números em geral, como já vimos, dado que da sequência lógica, os naturais, os inteiros, os racionais, nós vamos nos propor a falar bem um pouquinho mais sobre os números racionais. Por que os racionais? Porque os racionais nada mais são do que a maioria dos números que nós conhecemos, se, dada a importância numérica e que eles representam para a sociedade, para todas as civilizações, é um conjunto muito amplo. Então, o conjunto dos números racionais, o conjunto Q, como nós já mostramos numa lâmina anterior, seria mais ou menos isso daqui, né? Olha só, ó. O número racional Q, o conjunto Q, ele é representado dessa maneira aí, ó. É como se fosse uma fração, né? Uma fração, onde o A, representando um número qualquer, é o numerador, o traço representa uma fração e o B no denominador. Então, uma divisão pura e simples, A sobre B. Tudo bem? Entenderam aí? A sobre B, onde A é numerador e o B é o denominador. Bom, dito isso, nós vamos dizer o seguinte, que uma fração é sempre uma divisão, não é? Sempre uma divisão, onde o A, o numerador, vai ser sempre o dividendo, e o B, o denominador, vai ser sempre o divisor. É uma divisão, pura e simples. Vamos dividir A por B. Quando você divide A por B, o A ele vira o dividendo e o D é o divisor. Ok? Tudo bem? Estão acompanhando? Muito fácil, né? Muito fácil. Bom, então observe o esquema dessa divisão aí. Olha o esquema aí. O esquema de uma divisão. O dividendo dividido por um divisor vai dar um resultado que se chama quociente, e se houver resto, vai ter resto. Vou explicar muito sobre esses restos, ok? De uma divisão. Bom, ok? Entenderam aí? Fácil, né? Muito fácil, muito simples. Bom, quando nós dividimos um número natural por um natural, inteiro por um natural, bom, não importa. O A é qualquer número. O A pode ser natural ou inteiro e pode ser inclusive o zero. Agora, no denominador, pode ser o número natural? Pode. Pode ser o inteiro? Pode. Só não pode ser o zero. Tá certo? Então, vamos ver essa lâmina aqui, ó. Nós vamos transformar, né? Nós vamos transformar as frações, essas frações aqui, ó. 1 sobre 2, 2 sobre 2, 3 sobre 2, 4 sobre 2, 5 sobre 2, 6 sobre 2, 7 sobre 2. Nós vamos transformar essas frações em números decimais. Vamos dizer que já mentalmente eu já consigo realizar essas divisões. Puro e simples. Então, se eu dividir 1 por 2, vai dar metade de 1, ó. 1 dividido por 2 é a metade de 1. A metade de 1 representa o número decimal 0,5. Ok? A metade de 2 é 1. Está aqui. A metade de 3, a metade de 3, isso mesmo, a metade de 3 é 1,5. A metade de 4 é 2. A metade de 5, 2,5. A metade de 6 é 3. E a metade de 7, 3,5. Entenderam? E assim vai.
para o infinito. Bom, é muito simples. É muito simples. Quando você divide um número por 2, qualquer número dividido por 2, nada mais é do que dividi-lo na metade. Entenderam? Fácil, né? Ok, vocês entenderam. Então vamos lá. Se eu divido um número, qualquer número, pela sua metade, que é por 2, eu subentendo que já consigo visualizar esses números numa reta numérica. Consigo visualizar. Muito simples. Bom, vamos supor, então, numa reta numérica, esses números seriam assim representados. Vamos lá. Então seria, então tá aí, ó. O 1 sobre 2, o 2 sobre 2 também está aqui. O 2 sobre 2, 3 sobre 2, 4 sobre 2, 5 sobre 2, 7 sobre 2 e assim vai, né? Então eu procurei representar de uma forma simples e que vocês entendam esse processo aí. Então veja bem, ó, quando você divide, jamais dividirá por zero, eu não estou dividindo nada por zero, ok? Nada por zero. Mas quando eu divido 1 por 2, deu exatamente a metade, ó. A metade entre 0 e 1, a metade, qual é a metade? É 0,5. Você já viu lá na lâmina anterior, né? 0,5, ó. 0,5, a metade, ó. Tá vendo? Quando eu divido 2 por 2, deu 1, tá aqui, 1 aqui. 1. Certo? Quando você divide 3 por 2, a metade de 3, qual é a metade de 3? Não em meio, ó. 1,5. Aí, ó. Estou caminhando na reta numérica meio por meio. Então, ó, comecei do 0, fui por meio. 0,5. Mais meio deu 1. Mais meio deu 1,5. Mais meio deu 2. Mais meio deu 2,5. E assim vai. Entenderam? Olha, então, esses números aí, 1 sobre 2, 3 sobre 2, 5 sobre 2, 7 sobre 2, 9 sobre 2, 11 sobre 2, 13 sobre 2, é exatamente os números sendo divididos pela sua metade, né? E quando eu divido qualquer número par pela metade, vai dar exatamente um número exato. Então, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. 14 dividido por 2, 7. Ok? Dividir na metade. Quando você divide pela metade, não é a divisão por 2? Então, sempre que você dividir um número por 2, você está querendo saber a metade dele. Simples. Simples. Simples assim. Ok? Então, ó, eu acredito que dessa maneira está mais fácil de vocês observarem a lâmina. Tudo bem? Ok? Bom, então, nós vamos passar para vocês, formas de concluir o quociente de uma fração. Número Q. Observando apenas o seu denominador. Se o denominador é um divisor por 2, portanto, na metade, é muito simples. É só achar a metade do seu número. Então, vamos supor que eu tenha 101 dividido por 2, né? 101 dividido por 2. Então, 101 é a metade de 101. Qual é a metade de 101? Já pensou? 50,5, não é? Olha aí. Não importa qual seja o número. 1.259 dividido por 2. A metade de 1.259. Certo? Que daria por aí 600 e pouco, né? Então você já começa a imaginar. Certo? Muito simples. Então, 1.259 dividido... Qual é a metade de 1.259? Então, você já vai lá e, se você quiser já dividir, divida. Certo? Vai dar um número exato? Não. Por quê? Porque trata-se de uma divisão por 2 e é um número ímpar. Quando você divide qualquer número ímpar, pela sua metade, vai dar um decimal. 0, ou melhor, 0,5.
Não importa qual seja o número, vai dar sempre vírgula 5. Entenderam? Isso é uma forma de concluir o quociente de uma fração, só observando o seu denominador. E se é pela metade, é muito simples. Ok? Então nós vimos que 1 dividido por 2 deu 0,5. 3 dividido por 2 deu 1,5. 5 dividido por 2 deu 5 dividido por 2 deu 2,5, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a exercitar alguns números? Vamos? Aí vocês, depois se vocês quiserem, olha, na verdade, a prática é que comanda o raciocínio. À medida que vocês vão ampliando esses conhecimentos, à medida que vocês vão dividindo, daqui a pouco você sabe, esse número aí que você falou, 1259,2, esse número é 600 e... Bom, entenderam? Vocês já vão saber na hora, sem precisar fazer divisão na cabeça. É uma prática. Entenderam? Matemática precisa pensar um pouquinho. Às vezes não precisa pensar muito, não é? O meu caso aqui, 1 dividido por 2, 0,5. 3 por 2, 1,5. 10 dividido por 2, aí é o número exato, é 5, não é? 11 dividido por 2, 5,5. Olha só. 12 dividido por 2, 6. 13 dividido por 2, olha. Viu? É um número ímpar. Um número ímpar dividido pela sua metade vai dar exatamente aquele anterior, né? 12 dividido por 2 não deu 6, né? 13 não é próximo, não é o próximo número. Então, 6,5, 6,5. Entenderam? Entenderam? Ok? Bom, sabendo isso, agora vocês vão começar a exercitar. O exercício é que nos torna eficaz. Habilidade, a gente começa a ter, à medida que você começa a usar essas ferramentas para que você possa tirar conclusões. Não é verdade? Tirou a conclusão, logo vocês serão expert em frações. E usa-se muita fração. Cursos técnicos de mecânica, por exemplo, tem muita fração. Quem pretende ser mecânico vai usar muita fração. Quem é engenheiro também, quem pretende ser engenheiro, vai usar muita fração também. Tá ok? Tá certo? E as operações, que ainda não falei sobre as operações, mas as operações, daqui a pouco nós vamos entrar nelas. Você sabe quais são as operações básicas? Sabe? Eu vou falar sobre elas, viu? Tá. Bom, então, vamos exercitar então? Vamos lá. Vamos lá, turminha. A lâmina tá aí, ó. Então, dividam para mim. A metade de 7, qual é? Quem já sabe, coloca aí do lado. A metade de 9, qual é? Quem já sabe, coloca aí do lado. A metade de 11, quem sabe, coloca aí do lado. A metade de 19, coloca aí do lado. Ó, já estou começando, né? Ó, bom, então vamos lá. Quem disse que a metade de 7 é 3,5? Opa, acertou. Parabéns. Quem já pensou e me disse que a metade de 9 é 4,5? Acertou. Parabéns. Quem me disse que a metade de 11 é 5,5? Parabéns! Olha só, você já está conseguindo observar que quando você divide pela sua metade, nossa, muito fácil, né? E a metade de 19? A metade de 19? Opa! A metade de 19, a metade de 20 não é 10? O 19 não é antes? Então, é 9,5. Ok? Entenderam? Ó, fácil, né? Olha, não importa, você pode, aproximação do número, pode ir para frente ou para trás, não importa. Uma vez que você já sabe o processo, é muito simples, você vai acertar todas. Bom, essa lâmina foi muito fácil, não foi? Não foi muito fácil? Quem achou fácil, dá um like aí e diz para mim depois, lá no canal, que é muito fácil, a aula está muito fácil, esse professor Darcio aí está indo muito devagar. Bom, comenta lá, viu, gente? Comenta, compartilha, por um amiguinho, por amiguinha que ainda não está dominando a matemática, vai lá, fala para ele, ó, o professor Darcio está ensinando matemática lá no canal no YouTube, ok? Vai lá, conta para ele. E fala, ó, eu já sei dividir por 2, hein? Olha só, você já está expert. Vamos lá. Agora, para mim, vamos ler. Vamos lá, a metade de 25. Quem disse? Quem disse? Quem disse? Oba, 25. A metade de 24 não é... A metade de 24
Qual é a metade de 24? Hein? Hein? Não é... Quanto que dá? Não é 12? A metade de 24 não é 12? A metade de 25? Hã? O 24, o 25 não é depois do 24? Não é um depois? Hã? Então 12,5, não é verdade? A metade de 25, 12,5, ok? A metade de 49, a metade de 50 não é 25? Um antes, 24,5, olha só, por aproximações, você já começa a ter deduções, não é isso? 80, 83, a metade de 83, bom, a metade de 84, a metade de 84 não é 40, 42? Não é 42? O 84, o 83 não é antes? Então, 42 e meio, ok? 77, a metade de 77. Qual é a metade de 77? Hã? Metade de 77. A metade de 80 não é 40? Não é? Dividindo, a metade de 8 não é 40? A metade de 78, que é par, né? Não é 30 e 36? Olha aí. 77, 35,5. Entenderam? Ok? 36,5. 36,5, não é? Isso, quem disse isso já pensou, já acertou aí esses exercícios. Meus amigos, minhas amigas, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, vai lá, passa para o coleguinha todas essas informações, tá ok? Você vai ficar esperto, muito esperto em matemática, hein? Espero você na próxima aula. Por hoje, a minha proposta era essa. Eu quero que vocês aproveitem bem os exercícios, comecem a mentalizar quando você divide o número pela sua metade, ok? Agradeço. Quem gostou, dá um like, compartilha com os amiguinhos, com as amiguinhas, com o papai, com a mamãe. Ensina o papai, ensina a mamãe que, olha, agora você vai ficar expert em matemática. Certo? Tá aí o professor Darcio. Um grande abraço, até a próxima aula.